Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta segunda-feira, hoje 24 de agosto de 2020, está no ar, não ainda ao vivo, né, gravado no iniciozinho da tarde desta segunda-feira, mas direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, através dos nossos parceiros Cleanet e a sua Clean TV, DSI TV e CDN TV. E está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook e no Instagram para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo do programa, né? O programa está sendo gravado, mas que na medida do possível a gente vai interagindo ali pelas redes ou encaminhando eventualmente aos nossos participantes desta segunda-feira. Uma bancada para a gente fazer um rescaldo aí do que foi esse fim de semana, o final da semana passada, e também projetarmos um pouco essa última semana. Já estamos na última semana de agosto. O frio nos deixou para trás, depois da neve da última quinta e sexta-feira, e vem aí uma semana já de calor, em torno de 30 graus. O que vem pela frente também terminou Bolsonaro Paz e Amor, temos final do Campeonato Gaúcho já nessa quarta-feira e no próximo domingo, Copa do Brasil retomando nesse meio de semana, e os gaúchos aí se virando nas séries A, B e C do Brasileirão, apesar de tudo. Eu estava lendo hoje de manhã, Wilson, aliás, agora ao meio-dia, um comentário do prefeito de Porto Alegre, Marquesan, né, o Júnior, onde ele fazia o compartilhamento de um post do Winston Ling, né, do Instituto Ling, descascando a Prefeitura Municipal e os números e fazendo um comparativo negando a questão do coronavírus, né? E o Marquesan descascando também ele, né? Ou Winston Ling. Uma briga ferrenha aí de dois craques, né? Dois gigantes aí. Quer dizer, o Instituto Ling todos nós conhecemos, conhecemos, né? O tamanho do Marquesan, o final de todo esse processo, a gente ainda não sabe qual vai ser. O processo de fritura e de desidratação que ele está sofrendo para concorrer na sua reeleição agora em novembro. Wilson Pacheco, muito boa noite, Wilson. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, João. Boa noite, Dudu. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que todos estejam bem. Eu perdi a neve da semana passada, eu não estava aqui. É sempre assim, né? Para mim nunca dá certo essas coisas. Eu gosto do frio, adoro o frio. Na semana que teve neve, eu estava fora, não estava em Novo Hamburgo. Mas tudo bem. E a questão do Marquesan aí, eu só repito um comentário que eu ouço sempre no rádio o Gustavo Vitorino fazer, né? O Gustavo Vitorino diz que o Marquesan está perdendo a reeleição mais fácil que existia no Brasil, seria a dele. E pelos todos os tropeços e atropelos dele, a má gestão dessa questão do vírus chinês, tudo indica que ele não deve se reeleger, né? Não sei, vamos ver. Wilson, a notícia do dia é a recontaminação lá em Hong Kong de uma pessoa, né? Confirmado. Claro que é um vírus com uma pequena mutação, mas ainda assim é o coronavírus, tal como a gente conhece, né? Mas o coronavírus também tem 187.914 variações, mais ou menos, né, Rodrigo? Então, se você pegar um vidro do desinfetante Lisoform de 10 anos atrás, na fórmula, na explicação dele já dizia, também combate o coronavírus. Então, é a cepa coronavírus, né, que tem suas variações, como qualquer vírus, vai mudando, né? É igual um político brasileiro, né? Ele é nunca a mesma coisa em 2 dias. Todo dia ele está mudando. João Ramos, muito boa noite, João. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Dudu. A nova revelação da nossa imprensa. Essa questão do coronavírus, como é um
É uma doença que muito pouca gente sabe ainda, a gente sabe muito pouco da doença, aí todo mundo sabe tudo sobre a doença, né? É bem assim, como ninguém sabe muito, todo mundo sabe tudo. Essa questão é uma questão crítica, né? Nós nunca vivemos uma situação assim. O coronavírus, como o Wilson disse, tem várias variações, mas como essa cepa, né? Esse vírus, nós não enfrentamos nada parecido ainda na nossa existência aqui, né? E eu acho que tá nos servindo como uma lição. Acho que nós temos até reavaliar todos os nossos conceitos, vai mudar a nossa situação, queiramos nós ou não, né? Como é que é o novo normal vai ter que acontecer. Quem não se habituar ao novo normal vai perder o tempo, né? A leitura que eu faço desse cenário é que quem ficar remoendo, querendo a volta do antigo normal, é negacionismo, né? Eu penso que nós temos que olhar para frente e encarar essa nova situação, inclusive do ponto de vista pessoal, econômico, enfim, né? Acho que muita gente debate, muita gente não tem muita informação, vai atrás de informações de terceiros, informações fake, vai atrás faz análise baseado em um cenário de março, né? E a mudança do cenário, principalmente médico, de março para cá, foi absurda, né? O que valia lá não vale absolutamente nada hoje, e as pessoas muitas ainda batem naquela questão lá de março, e é o tipo da questão o ser humano, vamos dizer assim, ele é avesso a mudanças, né? E quando surge uma coisa assim que nos obriga a mudanças, muitos relutam. É a nossa realidade, na minha Ô, visão. João, já pegou os teus patuá para essa semana, hein? Eu já tirei meu copo do Grêmio aqui para É, beber uma cerveja na eu acho que para essa quarta-noite, no semana, domingo. acho que para essa semana tranquilo. Não, acho que o que tinha que acontecer já aconteceu. Tu acha que o Campeonato Gaúcho já é favas contadas, João Ram? Não tem como não pensar diferente, né, Rodrigo? Poxa, o Grêmio com o elenco que tem, voltando a ter um pouco mais de preparo, o time está melhor preparado fisicamente, comparar com o elenco do Caxias, se não ficar campeão em cima do Caxias, aí, É claro que o vergonha. futebol apresenta surpresas, entendeu? Mas em duas partidas, não tem como, né, cara? Vamos ser realistas, né? Vamos ser realistas. A mesma Em coisa uma, valeria em se uma fosse partida internacional. podiam cometer o crime. Claro, de repente, alguma situação, expulsa um, dois jogadores e muda completamente o cenário. Tem um emocional forte que impacta, mas em duas partidas não tem como, vale a mesma coisa para o internacional. Se fosse internacional, é título É, não. mas só uma comparação, né? O PSG tem o Neymar, né? Eu queria falar sobre isso mesmo. Vamos convidar o Mas nosso menino Ney aqui para nossa conversa É. aí. Boa noite, menino Ney, da Vale TV de Novo Nem, Hamburgo. nem de novo. Eduardo Olha, Schmitz, Dudu News. Boa noite, Dudu. boa noite. Como é que eu sempre digo, né? Pois bem, boa noite, Wilson Pacheco, boa noite, João Ram, boa noite, Rodrigo Steffen. Olha, eu não sou muito fã de falar de futebol, porque nisso eu não entendo muito, sabe? Eu já entendi mais de futebol do que eu entendo hoje. Talvez aí, por conta das mudanças políticas que nós temos em meio a essa pandemia, eu passei a me interessar um pouquinho mais por política. Mas tu falaste no início do programa, me permita voltar a esse assunto, sobre o caso Marquesan em Porto Alegre. Eu escuto falas de várias pessoas relacionadas ao Nelson Marquesan Júnior e sempre escuto uma coisa parecida. O Marquesan é um cara difícil de trabalhar. Hoje eu li uma manchete da Zero Hora, do vereador Ricardo Gomes, né? Na verdade, não é vereador, ele é ex-secretário, perdão, ex-secretário atual crítico do governo Marquesan. Ele diz o seguinte: Marquesan passou 4 anos tentando governar sozinho, agora ele está sozinho, diz ex-secretário Ricardo Gomes, do Democratas, né? Ou melhor, ele é vereador, sim, eu que estou me enganando, estou lendo aqui a manchete agora direito, ele é vereador, ex-secretário e atual crítico do governo, né? Então, quer dizer, claro que ele é uma pessoa de oposição, ele tem as suas fontes de oposição para criticar o prefeito de Porto Alegre, mas eu acho que evidencia um pouco dessa fala, até por ele ser
ex-secretário da gestão de Marquesan, né? Passou 4 anos tentando governar sozinho. Agora ele está sozinho. E é verdade, se a gente for ver na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, as pessoas criticam muito a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo por várias questões, mas se a gente for ver na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, hoje a maioria dela, ou talvez 99%, é de oposição ao atual governo da capital. Então eu creio que essa frase fecha, porque mostra que quem busca ficar sozinho, ficou sozinho no final. E parece que agora, poucos dias, estamos em agosto, setembro, outubro, aí um pouco menos de 3 meses antes do jogo eleitoral, a gente vê um processo de impeachment contra o atual prefeito de Porto Alegre e vê essa frase aí, né, que é uma frase pegajosa. Marquesan passou 4 anos tentando governar sozinho e agora ele está sozinho. E, Dudu, e se ele é um ex-secretário, é vereador e ex-secretário, né? Que você falou? Isso. Então, quer dizer, ele faz parte do círculo interno do poder municipal. É um cara que está falando podemos dizer, com um certo conhecimento de causa. Ele é um cara que estava perto de tudo, de todas as tomadas de decisão do poder, né? Então, se ele está fazendo esse tipo de comentário, provavelmente tem um fundo de verdade esse comentário. Mas Joyce Hasselmann também é do núcleo duro do poder lá em Brasília e faz esse tipo de comentário, Wilson Pacheco. Não, mas o que eu quero dizer... Joyce Rodrigo, Hasselmann. Não, veja bem. Major Olímpio. Não, veja bem. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte... O Bibiano. O cara, para fazer esse tipo de comentário... Poder, né? Não. O cara, para fazer esse tipo de comentário, ele era um dos secretários ali. Ele participava das decisões de poder. E se ele está dizendo que o cara governava sozinho, então eu acho que aí tem um fundo de verdade, né? É diferente de um Bibiano, de uma Joyce ou do Major lá, que gostariam de fazer parte do centro do poder e não fizeram nada até hoje, só fizeram marola, né? Mas então nós podíamos puxar o ex-ministro Moro, por exemplo? Como? Poderíamos puxar o ex-ministro Moro para essa fala. Não, exato, também. Eu acho que ele, por ter participado da parte do círculo interno do poder, muito do que ele fala, certamente tem verdade ali. Né? Porque quem participa do poder, né, Wilson, e fica alijado do processo por vontade própria ou por alguma... Eu não serei nunca um defensor do governo Marquesan, porque eu questiono quase tudo que ele fez desde o primeiro momento, e que pese acompanhar bem menos do que deveria, a verdade, Porto Alegre. Mas as pessoas que ficam alijadas do poder, elas também têm um porquê disso, né? Claro que muitos políticos não sabem trabalhar em conjunto, é verdade. Agora, é preciso analisar assim, bem mais profundamente o que está envolvido em tudo isso, né? Claro que a gente sabe, por exemplo, que o vice do Marquesan também está contra ele, né? Também começou uma campanha do então presidente da Câmara, que é aliado de primeiro momento do vice do Marquesan há 3 anos atrás, né? Então, acho que essas forças que levaram o Marquesan ao poder, que não se sustentaram por muito tempo, elas só fazem com que a gente tenha a convicção de que o presidencialismo de coalizão que a gente vive é um câncer para o nosso Brasil, viu? Claro, Rodrigo, claro, isso não funciona. Isso nunca funcionou. Isso não funciona, sem dúvida nenhuma, porque, Rodrigo, esses grupos levaram o sujeito X ao poder. Agora, o sujeito X, na hora que está no poder, ou ele divide esse poder com os outros por 2 motivos, né? Ou ele divide por competência ou por obrigação política. E quando envolve só obrigação política e o cara não tem nenhuma competência, esse cara vai ser colocado de lado, sem dúvida nenhuma. E aí, nesse exato momento, esse cara começa a trabalhar contra. Tu estava falando antes, então vamos voltar um pouquinho nesse assunto do menino Ney aí. Tu estava falando antes do Bayern de Munique, né, que ganhou pela 6ª vez a Champions lá, e aquele momento que todo mundo esperava que fosse realmente uma maturidade do nosso homem Ney. O que vocês viram do Ney chorando depois do final do jogo ontem, hein? Minha opinião?
Fala, João. Teatro. Ele passou a vida se preocupando muito mais com mídias sociais do que com a carreira dele, entendeu? É o perfil do cara. Na realidade, ele é um pavão, né? Ele tem muita qualidade, uma pena, tá? Porque ele poderia tranquilamente, ele tem condições técnicas de ser o melhor do mundo tranquilamente, entendeu? E ele acabou estragando a carreira dele por vaidade pessoal, né? Eu penso assim, muito. Quer dizer, estragar a carreira, o cara é milionário, ganha fortuna, dizer que esse cara estragou a carreira. Eu tô olhando do ponto de vista de nós, daquilo que nós, brasileiros, esperávamos dele, né? Capacidade técnica ele tem. A questão do caráter dele, da família, da forma como ele lida com a carreira dele, fez dele um cara menor, né? Daquilo Fez que dele nós uma estrela menor. esperávamos, que o Barcelona esperava e o Paris Saint-Germain também, né? O mundo Sim. inteiro esperava dele, porque tem Sim, futebol para muito, né? na realidade é isso, né? Na realidade, ele foi muito menos, ou ele está sendo muito menos do que ele efetivamente poderia ser. Essa é a minha opinião, tá? É o que Eu queria... o João está falando exclusivamente da parte futebolística, independente de quanto dinheiro ele tem ou não, essa parte é irrelevante para nós. O que nos interessa é a história dele como jogador de futebol. Sim. E aí, o resultado disso é de que ele é um cara extremamente mal orientado, né? Vem de um berço ruim, né? O pai dele é 171, então é complicado. É complicado. Como é que diz? A fruta nunca cai longe da árvore, né? Uma coisa assim, o fruto nunca cai longe. Então, tem os amigos errados, sabe? Contrata um gerente de marketing, de imagem, um cara bom, competente realmente, que saiba se impor, né? Eu acho que a questão não é querer de contratar ou não, é questão de querer, entendeu? De Eu acho querer que também, não. ele não quer. Na realidade, ele quer isso. Lá em São Paulo a gente tem um ditado, né? Quem nasceu para maçaneta nunca chega a corrimão. Então é complicado, é complicado. Ele vai ser assim sempre, não tem jeito, né? E aí não adianta chorar depois, né? Não adianta. Agora, quem deve estar chorando é o cara que é dono do time, né? Ele gastou mais de 1 bilhão de euros. Um bilhão de euros contratando jogadores. É muito dinheiro. Isso daí pagaria metade das minhas dívidas. Ô, Rodrigo, Dudu, tu se viu tu a me resposta, permite, Dudu? Fala, Rodrigo, João. se tu me permitir, eu queria fazer a vez do Dudu agora e voltar à questão do Marquesan, tá? Que eu não falei a respeito disso, tá? Eu penso assim, política, queira ou não queira, tá? É construir relacionamentos, e ele não tem, ele adotou esse perfil, ele acabou indo por um caminho que eu tenho quase que certeza absoluta de que ele vai ser realmente caçado, entendeu? Ou seja, tu tem que criar relações, tu tem que negociar. Eu acho que esse foi o caminho da Dilma também, que não negociou, e o próprio perfil do Bolsonaro também é muito assim de eu quero comandar sozinho, e ele cometeu erros, por exemplo, que está fazendo ele hoje se juntar ao que tem de pior, que é o Centrão, né? Ou seja, ele tentou governar sozinho, e acabou tendo que se juntar justamente aquilo que ele mais criticou lá na campanha dele, né? Então, não tem como. E se ele não fizer isso, ele vai ser caçado também, entendeu? Vai sofrer o impeachment também, porque tu não consegue governar sem construir alianças nesse nosso sistema, entendeu? Por isso que eu sempre, nas campanhas eleitorais, eu sempre digo, cara, não foca tanto no teu voto no executivo, foca no legislativo. É importante tu ter câmeras de vereadores, câmeras de deputados, estaduais, federais, senadores, com a maior diversidade possível de ideias, de direita, de esquerda, enfim, o debate é importante, mas pessoas de bem, procure escolher o cara de bem, porque enquanto não tiver pessoas com interesses obscuros, vamos dizer assim, lá, ninguém governa sozinho, tem que se aliar, como é que é, o ótimo é inimigo do bom, e tu acaba não realizando nada, acaba não governando. João, até porque a gente tem no Brasil os três poderes, né? O judiciário, o executivo e o legislativo. Sim. Eles têm que ser independentes, mas têm que ser unidos, porque eles governam o país, governam os estados e governam os municípios, independente de tudo, né? O legislativo e o executivo, principalmente, porque um faz a lei
e outro promulgue, etc., né? Então, eu acho que os poderes têm que ser unidos. Esse negócio de trabalhar sozinho, de querer ser independente, eu vou ser o independente, não vou ter o apoio de ninguém, também é uma coisa que não leva a muitos lugares, né? Mas daí a gente entra no assunto, a gente não pode largar o executivo para o legislativo e vice-versa, o executivo não pode fazer conchavos, tantos conchavos para o legislativo para ter apoio dele também, né? Da mesma forma. Mas isso passa de um entendimento. No Brasil, esse problema é constante, a gente vê muito isso, né? Essas manobras, mas eu acho que essa situação, vendo essa fala novamente, Ricardo Gomes, do Democrata, dizendo que o prefeito Marquesan passou 4 anos tentando governar sozinho, agora ele está sozinho, demonstra que esse sistema que o prefeito de Porto Alegre adotou não funciona. Nenhum deles. E agora não tem mais tempo para consertar, né? Não tem mais tempo. Os 4 anos já foram. Ainda mais numa condição onde acho que foi o Wilson que falou, em que tudo indicava que ele seria reeleito, entendeu? Ou seja, pelo que a gente via na mídia, a tendência é que talvez ele fosse reeleito. É óbvio que os adversários não vão querer ele no páreo, né? E a forma de não ter ele no páreo é através do impeachment agora. Exato. E a votação pela aceitação do processo de impeachment foi grande, né? Acho que foram só 2 ou 3 votos contra, alguma coisa assim. Ou seja, existe uma maioria absoluta na Câmara de Vereadores que vão derrubar o cara, não tem jeito. Rodrigão, me permite fazer uma análise. Deixa eu só achar esse link aqui, porque eu achei muito interessante. Deixa eu só pegar ele aqui. Dudu, você vai tocar uma música para nós depois, com aquele violino ali atrás? É uma decoração, viu? É uma decoração. Tá. Mas olha só, o Rodrigão, tem coisa interessante acontecendo na política nesse pré-rumo eleitoral. Sabemos que aqui em Novo Hamburgo, o PSDB e o PP são partidos mais afastados, justamente por posições que ocorrem, né? Temos de um lado a prefeita Fátima Daut e temos de outro a vereadora Patrícia Beck. Mas lá em Pelotas, a situação é diferente. A atual prefeita de Pelotas, a Paula Mascarenhas, que tem várias questões de apoio com o atual governador Eduardo Leite, ela escolheu um vice do PP, para essa próxima eleição e ampliou a divisão do partido, justamente porque em algumas cidades a gente tem essa situação, né? O PSDB e o PP bem afastados, né? Então mostra, é uma coisa bem interessante, porque aqui em Novo Hamburgo são grandes opositores, o PSDB e o PP, e lá em Pelotas eles são partidos, podemos dizer, unidos agora, né? Eu gostaria da opinião de vocês em relação a isso, porque eu achei muito interessante essa questão que ocorre lá em Pelotas. Claro que cada cidade tem o seu partido, tem o seu diretório, isso a gente percebe em todo o Brasil também da mesma forma, mas é interessante, porque é no mesmo estado, são cidades relativamente próximas, né? E com opiniões próximas, mas a gente percebe aí essas 2 divisões entre 2 partidos em 2 cidades diferentes. Dudu, posso falar, Rodrigo? Vai lá, João. Dudu, os partidos políticos hoje, de certa forma, eles perderam muito do seu valor e da sua representatividade, e há bastante tempo. Se tu for analisar essa questão que ocorre aqui na nossa prefeitura e a de Pelotas, ela não é muito diferente na questão nacional com relação aos estados, tá? Tem alguns estados partidos que são ferrenhos antagonistas em algum estado, no outro são parceiros. E nas prefeituras, e aí, quanto menor a prefeitura, a aliança é muito mais em função da turma, das amizades, até do que propriamente dos relacionamentos possíveis e de interesses pessoais, né, do que propriamente questão partidária. Tá? Se for analisar, por exemplo, pegar a cartilha de qualquer partido, tu vai ver que no final todos são partidos que todos têm boas ações, bons interesses. Se tu lê qualquer um deles, tá? Tu vai aderir àquele partido, tu acha que aquele partido é do bem. Mas depois que tu vai ver que, na realidade, tem pessoas do bem e do mal em todos eles, tem pessoas que são bons políticos e maus políticos em todos eles,
e é assim que funciona a nossa política. Então, isso para mim não causa estranheza nenhuma, tá? É super normal isso. E vão ter outros partidos que daqui a um pouco lá vai ter, sei lá, PSL com PT em alguma prefeitura alinhados para uma campanha majoritária. É a nossa realidade. João, eu sempre digo o seguinte, os partidos políticos no Brasil, a fidelidade partidária deles é igual ao horóscopo. Se você tapar qual é o signo e você lê a definição daquele signo, você sempre se encaixa em alguma coisa. Então, não tem essa pulverização de partidos que nós temos, né? Como você bem colocou, todos eles têm um programa que 90% dos afiliados nunca leu, nem nunca lerá na vida, e todos eles são do bem, né? Olha, exceto talvez eu não lembro se ainda tem, apesar que eles estão mudando agora, né? O PCdoB ou o PCB, que o programa deles diz claramente que tem que a derrubada do poder, atingir o poder, coisas assim, umas coisas mais radicais, né? Mas todos eles, a política brasileira sempre foi baseada no personalismo, nas pessoas, não em programas de partidos. E também não tem como você ter uma certa fidelidade ou exigir do eleitor, que ele se identifique com algum programa de partido, quando você tem 30 e cacetada de partidos, né? Tem gente que nunca leu tanto na vida, se fosse ler 30 programas de partido, né? O cara, na vida inteira, ele nunca leu tudo isso. Então, é muita coisa. Então, ela é sempre personalizada, a política no Brasil. E sempre como resultado disso, conchavos pessoais, acertos pessoais entre amigos, entre grupos de interesses comuns, grupos pequenos, né? E isso daí, isso que o Dudu levantou essa questão, como o João colocou, isso se repete no Brasil inteiro há muito tempo já. Mas tem grande parte, Wilson, dos partidos, o programa deles é vender apoio. Exato, o partido de aluguel, o famoso partido de aluguel. A grande maioria deles é lá, qual é o objetivo do partido? É vender apoio, ponto. Talvez isso pudesse mudar a médio prazo, de médio para longo prazo, se fosse instalado o voto distrital no país, né? Isso mudaria radicalmente a cara dos partidos e da situação política. Talvez, não sei. É algo para se discutir em outros programas. Eu não vejo nada tão definitivo assim, Wilson. A gente ia dar um jeito de descobrir como manter o personalismo, se a gente tivesse ainda assim um voto em lista ou o que for, viu? Não, eu sou pelo voto distrital puro, não misto, né? Eu sou pelo puro, eu prefiro o voto distrital. Mas ainda assim a gente entraria em voto em lista, né? Mas, Rodrigo, pelo menos você tendo o voto distrital, o eleitor teria um controle maior sobre as realizações daquele político que ele votou. A cobrança é muito mais próxima. Mas é muito mais difícil de tu gerar uma novidade, né, Wilson? Nós não teríamos possivelmente um Marcel Van Hatten como um destaque numa eleição, como a gente teve, porque ele teria dificuldade de ser o destaque do seu partido. Não, você talvez tivesse toda uma construção muito orgânica, né? Talvez existisse essa dificuldade agora se você fizer um corte imediato, né? Mas nós temos que, como eu disse, nós temos que olhar isso a médio e a longo prazo. É um processo de maturação que não vai acontecer da noite para o dia, caso ele um dia aconteça. Bem, eu penso que a grande maioria, aliás, eu penso que isso só vai mudar o dia que a grande maioria das pessoas de bem estiverem dentro dos partidos, filiados nos partidos, porque os partidos têm os caciques, eles que mandam. Eu nunca me filiei a partido nenhum, eu não sei se você, o Rodrigo eu sei que filiou, mas não sei se vocês filiaram, mas a gente acaba sendo omisso, né? A população é omissa, ela não participa do partido, ela foge e aí ela acaba deixando que outros ocupem esse espaço. Minha opinião. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo e vamos conversar na volta um pouquinho sobre Novo Hamburgo. Vamos falar de Novo Hamburgo, falar da política em Novo Hamburgo. Vamos falar também do nosso presidente e o fim do Bolsonaro, paz e amor. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões,
medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Ô, Dudu News, como é que é a volta do intervalo da estação? O trem de opiniões está de volta na estação. Oh, que Bem. guri criativo. Muito bom, boa essa aí. Gostei. Dudu fica inventando moda aí. Depois o pessoal me cobra que eu não falo que nem eles aí. Cada um com seu chavão, né, Dudu? Não, mas das duas formas é bonito, né? Estamos de volta com o nosso Estação Burgo. Aquele olá, muito boa noite, também é bonito, da mesma forma, é animado. No melhor estilo Paulo Henrique Amorim, assim, olá, tudo bem? E tudo bem? Boa noite, boa sorte. Vai ter que falar. Boa noite e boa sorte, né? Sorte. Ô, Dudu News, e o cala-boca que o nosso presidente deu no jornalista ontem, hein? Complicado, né? Tá gravando, Complicado, é. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que todo homem público, ele tem que ser homem público, ele tem que ser um ente público, ele tem que saber que ele vai ser questionado, que ele vai ser perguntado e que ele vai ter que esclarecer como um homem público, como um ente público, né? Eu faço análise aqui, por exemplo, da CI da prefeita Fátima Daut. A CI pede, a prefeita esclarece. A prefeita pede, a CI esclarece. Então, eu acho que é dessa forma que funciona, mesmo com todos os problemas que existem. Temos que responder e respeitosamente mantendo o grau de teor, ainda mais do presidente da República, né, Rodrigão? Claro. Mas estava tão bem, né, o Bolsonaro em paz e amor, né? Todo mundo andando feliz, tudo andando tranquilo. Durou 3 semanas. Vinha mais estabilizado. Eu acho que isso se perdeu, né? Ainda mais com o teor de dizer, né, o que ele disse. Eu não vou repetir o que ele disse, porque eu acho uma coisa desrespeitosa, né? Mesmo respeitando a sua posição em relação a isso. Mas é importante falar, porque eventualmente algum telespectador possa não ter acompanhado, né? Possa não ter sabido que ele prometeu, que ele disse que a vontade dele era encher a boca do repórter de porrada, né? Ele foi questionado sobre os R$89 mil que o Queiroz, né, o famoso Queiroz, depositou. Sempre o Queiroz. Na conta da esposa dele, a senhora Michele Bolsonaro. Então, eu acho que isso partiu de um pouco de desrespeito também, que passasse e não respondesse, então, né? Acho que seria melhor do que dizer uma coisa dessa. Parece que o presidente da República, ele passa a não ser presidente da República, ele deixa, né? Ele parece que ele não está sabendo que ele está numa liturgia de presidente da República quando ele diz uma coisa dessa, né? Mas eu acho importante a gente dizer uma coisa, eu acho que é totalmente a imprensa trabalhar, ter o seu direito de trabalhar, mas eu acho importante dizer uma coisa também, né? Da mesma forma que eu queria que a Rede Globo se manifestasse e perguntasse, questionasse sobre os R$89 mil e essa polêmica tão grande envolvendo a esposa do presidente da República e o tal Queiroz, Fabrício Queiroz, eu gostaria que a Rede Globo também falasse dos valores, né, da delação de Dario Messer. Né? Eu acho $300 mil por mês, né? Seria importante, porque é uma grana muito alta, né?
E a gente já viu vários esquemas, a gente já viu várias acusações contra o fundador da Rede Globo, Roberto Marinho, né, que faleceu em 2003, várias acusações. Não sei se vocês lembram, Copa do Mundo, que ele era acusado de pegar dinheiro em vários países, como a Suíça, né, que são paraísos fiscais. Não lembro, acho que é a República Dominicana no Caribe, né? Panamá. Panamá, isso, Panamá. Panamá, contas não declaradas às autoridades brasileiras, e até que isso existe em pessoas muito ricas, pessoas que têm muito dinheiro. É muito difícil da gente não encontrar uma pessoa que tenha uma fortuna bilionária, ela não deixar de declarar uma coisa à autoridade brasileira ou à autoridade do seu país, porque quem tem muito dinheiro, obviamente que sabe que será taxado por ter muito dinheiro. Então, eles acabam repassando, escondendo, agindo contra a lei, agindo contra a Receita Federal propriamente no Brasil. Mas eu acho que sim, deveria caber um esclarecimento da família Marinho. Tudo bem, até a família Marinho foi respeitosa em soltar uma nota dizendo que não tem nada a ver com isso, mas tem que esclarecer, né? Porque as acusações estão aí, tem que vir o canhotinho para saber se comprou dólar irregular ou não, tem que vir no imposto de renda isso, tem que mostrar, agora tem que mostrar. Se foi acusado, também tem que mostrar, assim como eu defendo que o presidente da República fale sobre esse assunto, porque é um assunto que compromete a sua família, né? Então, eu acho que nesses pontos é previsível que isso deve acontecer e logo, até porque, como o presidente da República é um homem público, sim, a família Marinho também é uma família pública, porque eles têm uma concessão pública de televisão e de rádios, etc. Ô, Dodô, a minha sugestão é que tu assista A Lavanderia, com a Meryl Streep. Ele é um filme, uma comédia, mas também é quase um documentário da forma como ele lida com o escândalo Panama Papers, que envolve empresas e políticos do mundo inteiro, absolutamente do mundo inteiro. Mas 2 erros não fazem um acerto, né, Dudu? Rede Globo a gente se conhece desde sempre, sabe que manipula informações desde sempre, nem por isso não faz uma excelente TV, né? E não está sempre na cola também, denunciando escândalos. O Brasil então. Wilson Pacheco. Olha, 2 coisas, né? Eu concordo com o Dudu, porque existe a liturgia do cargo. Evidentemente, ele teria que encontrar alguma maneira de ter um autocontrole e não falar o que ele falou, mas eu também não vejo isso como sendo o fim do mundo, né? Não é, as coisas o país não vai acabar agora, não vai explodir a bolsa de valores ou vai subir a gasolina por causa disso. Ele certamente errou falando isso, errou, né? Mas assim, o cara é 24/7, ele é provocado, atiçado o tempo todo, né? E os caras estão contando com que, assim, o repórter faz uma pergunta capciosa, então ele explode. Olha, é um monstro, é um sanguinário, ele quer sair na porrada. Aí ele não responde. Olha lá, tá vendo? Ó? Tem culpa no cartório, né? Recebeu 72 mil reais em 8 anos, dá 700 pila por mês. Hã? 89. A Rede Globo recebia 300 mil dólares por mês. Né? É que não é o quanto que faz o ladrão, né? Ladrão é ladrão se ele rouba uma galinha. Mas tudo bem, mas vamos ver a justificativa de cada ladrão, coisa. Ele precisa justificar, é isso, né? Ele tem que explicar, lógico, vai ter que explicar. Assim como a Rede Globo tem que explicar, assim como um monte de gente tem que explicar. Né? Assim como o Hélio Schwartzman, aquele jornalista, fez um artigo dizendo que ele acha que o Bolsonaro tinha que morrer. E isso daí é liberdade de expressão. Agora o Bolsonaro dizia, não, que eu vou te dar uma porrada no meio da boca, já não pode, né? Porque ele é o presidente. Eu concordo, tem a liturgia do cargo, mas o cara é bombardeado o tempo todo, justamente esperando que em algum momento ele exploda. E ele, como qualquer outra pessoa, ou como a maioria das pessoas,
não tem sangue de barata, né? Um dia você explode, uma hora você explode. Ele explode com mais frequência do que outros. Isso não lhe dá razão. Ele explode com Não mais lhe dá frequência que razão. os outros, ou ele explode especialmente quando o assunto é Queiroz, hein? Não, eu já vi ele explodir com várias coisas, Rodrigo. Várias coisas. E, Rodrigo, se tiver alguma coisa do Queiroz, que seja provado, julgado e condenado, né? Agora, por exemplo, o Queiroz. Por que o Queiroz está preso, se ele é só investigado? E por que o Lula está solto, condenado na 30ª, 90ª, 48ª instância? Né? Por que o Lula está solto? Por que o país tem 2 pesos e 2 medidas? Eu quero tanto o Queiroz quanto o Lula preso. Eu quero os dois. Eu quero o Steve Bannon Lula dos está Estados Unidos condenado, preso né? também. Mas já não existe mais, nesse caso das condenações do Lula, não existem mais investigações em andamento, né? Então, o que está acontecendo agora é o decurso do prazo para que o STF se pronuncie sobre isso, já que tem matéria de ordem constitucional. O Queiroz estaria atrapalhando as investigações, porque tem coisas que aconteceram há pouco tempo, né? O E que Lula ainda não atrapalha nada. O Lula Não, é que o Lula já está condenado, né? já está. E por que ele não está preso? E é a lei brasileira que diz que só pode condenar em terceira instância, né? Depois de resultado julgado, né? Tá certo. Tá bom. Não, eu só queria entender. Fala, Dudu. Só me permite fazer um comentário, também concordo com tudo que o Wilson falou, mas eu volto a repetir a seguinte questão, né? Eu volto a dizer isso, né? Ele é um ente público, independente se ele pegou dinheiro ou não, ele é um ente público, então ele deve explicações à população. Como o Lula deve explicações à população também da mesma forma. Como a Rede Globo deve explicações da mesma forma, e como qualquer pessoa que age contra a lei, né? Eu acho que isso é passível, mas eu volto a repetir a frase que eu acabei de dizer: bem-vindo ao Brasil. Tem certas coisas que aqui não funcionam e que estão na Constituição Federal. Nós tivemos uma aula essa semana sobre a questão do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está fazendo 30 anos agora no Brasil, ou fez 30 anos. E a advogada... Isso, fez. E a advogada que participou dessa entrevista, era um vídeo gravado, ela dizia o seguinte: olha, tem certas coisas aqui no Brasil e no Estatuto da Criança e do Adolescente que a gente sabe que não vai poder se cumprir. Está na lei, mas tem certas coisas que a jurisprudência, que a realidade do Brasil, não permite se cumprir, né? E daí o Wilson entra nesse ponto, e João e Rodrigão. Infelizmente, pessoas que sonegam no Brasil, pessoas que roubam no Brasil, pessoas que estão sendo investigadas no Brasil. Olha só, uma deputada federal, hoje, acusada de matar o próprio marido, não foi uma vez, 5 vezes. Infelizmente, essas pessoas não têm uma ação por parte da justiça, por parte do serviço público, de uma prontidão tão rápida. Deveria acontecer, mas tem certas coisas no Brasil que a gente sabe que não vai funcionar. Então, eu acho que isso é uma questão muito grande, né? É uma bolha muito grande se a gente for discutir, mas volto a repetir, como o Wilson disse, todos estes devem explicações. Todos estes, se erraram e foram contra a lei, merecem serem condenados a partir desta lei. Para mim, esse é o princípio. Pena que isso não funciona tão como deveria funcionar no Brasil. 6 filhos da deputada foram presos, né, Dudu? E ela não pôde ser presa por conta do foro privilegiado que ela tem, né? Das prerrogativas do cargo que ela tem. Uma coisa absurda. Isso é uma coisa ridícula. João Ramos. A lei teria que ser igual para todos, né? O Dudu pegou uma coisa muito bem, que na realidade, assim, nós convivemos com muita tranquilidade em nosso meio, a gente sabe, de pessoas que têm empresários e pessoas físicas e tal, que sonegam, e eu já vi milhares de vezes essa frase: se eu não sonegar, eu não sobrevivo. E para mim, o cara que sonega, ele rouba na mesma intensidade que o político corrupto, né? E a questão do Bolsonaro, o que o Wilson falou é verdade, ele é provocado, mas eu vou dizer assim, usando uma linguagem futebolística, tá? Por que os repórteres iam lá no Romário, iam no Renato, iam no Edmundo provocar? Porque ele entra na provocação.
Ele não tem habilidade para ligar com isso. E eu, muitas vezes, eu não sei se, a minha leitura que eu faço, eu não sei se isso não é importante para ele. Porque tem muita gente que vibra com esse tipo de coisa. Tem muita gente que tem que dar repórter. Esse cara, esse é o meu presidente, ele vai dar o soco na cara do repórter, entendeu? Então eu não sei até que ponto, porque eu não consigo admitir, ou não consigo acreditar que um presidente da República, com todo o aparato que ele tem, com todo o respaldo que ele tem por trás dele e tal, ele não tem orientação para que agir assim ou assado. Eu não acho que ele age tão assim explosivo. Eu tenho muitas questões, nesse caso eu até acho que sim, mas eu já vi muitas questões em que ele gosta de dar uma palavra, um discurso bombástico para chamar a atenção. Eu penso que, eu até assim, eu estava elogiando ele, tá? Pô, finalmente, porque ele é o cara que apaga fogo com gasolina, como eu chamo. Né? Quando a coisa está ruim, ele dá um jeito de dar uma palavra que piora. E eu acho que ele estava muito legal nesse período, tipo assim, sendo mais presidente, estava se precavendo, e agora... O Brasil precisa, né, João? Eu acho que para nós, como país, eu estou olhando nossa situação econômica, nossa situação de governabilidade do país, fica muito mais tranquila como estava, entendeu? Trabalha no bastidor, pede o apoio dele, ele não precisa vir lá, mas eu penso que talvez ele tenha, ou a questão de, talvez um pouco de ego, que ele precisa, né, chamar atenção sobre ele, eu acho que é isso também, a questão do Neymar, que a gente falou. É o estilo dele, né? O estilo dele. Né? Não, e não vamos... Ele se alimenta disso também. Não vamos nos enganar. Foi esse estilo dele que elegeu ele. Exato, foi esse discurso do que eu vou matar bandido, que eu vou acabar com os corruptos, que elegeu ele, entende? E é uma realidade, é um perfil dele. Matar bandido é diferente de vão matar jornalista, né? Matar bandido é mais fácil, né? Tem um grande, só para complementar a fala do João, pedir desculpa por interromper ele, mas tem um grande jornalista aqui do Vale dos Sinos, eu não vou dizer porque eu não sei se ele gostaria que eu dissesse, mas ele sempre me diz uma coisa: Dudu, a política odeia o jornalismo. Se os políticos pudessem pegar o jornalismo, enfiar dentro de um buraco, botar um monte de pedra em cima, eles botariam. Porque quem gosta, entre nós aqui, quem gosta de ser questionado dessa forma, né? Quem gosta de ser... Tem mais alguém que te diz isso além de mim, Dudu? Hã? Tem mais alguém que te diz isso além de mim? Tem. E tu também disse, viu? Hoje eu tô dizendo, tu também disse. Mas Por tem isso uma que eu outra... não queria que o jornalista existisse, claro que não. Então, assim... Qualquer político. É poder da imprensa questionar. E isso é ruim. Da mesma forma que para a imprensa é muito bom, da mesma forma que para mim é muito bom questionar algum político. É o dever, político, né, Dudu? Pega mas mal. Agora, se vocês dois jornalistas aí me permitem, tá? Também tem o outro lado, eu sempre digo, não tem um lado que é só bom e um lado que é só ruim. Tem bom... Eu já vi... Olha, eu já trabalhei numa empresa que chegou lá um determinado colunista muito reconhecido aqui no estado e que chegou na sala da diretora institucional e disse: olha, se tu não patrocinar meu programa, eu vou ter que falar mal da tua empresa. Entende? Essa é uma realidade que existe também. Tá? Eu uma vez estava conversando com um amigo, um conhecido também, não vou citar o nome dele, e ele disse: foi participar de um programa de rádio. Quando eu cheguei lá no programa, eu vi que as perguntas do jornalista eram para que o cara se promovesse, tipo assim, faz uma pergunta endereçada, né, deixando a bola picando na marca do pênalti para o cara chutar, entendeu? E aí eu saí fora, eu digo: olha, e tu já notou o outro lado? Porque assim, as pessoas falam muito, porque a questão da Globo, por exemplo, vamos pegar a questão da Globo, que tu citou, Dudu. Por que a Globo tem tanto pegado no pé do presidente? Por quê? Eu tive lá nos primeiros 6 meses de governo do presidente, eu fui lá, entrei no portal da transparência do governo federal, do Ministério do Planejamento, e estava lá que a verba de publicidade da Globo, que era de 11 milhões e alguma coisa, reduziu no primeiro semestre de 2019 para 8 milhões e alguma coisa. Bom, na contrapartida, o da Record, que era 3 e alguma coisa, foi para 7. O do SBT também subiu. Então, assim como governar, né, exige tu fazer
alianças. A questão da mídia não é muito diferente, tá? Assim, a gente não tem só bandidos num lado e só mocinhos no outro, é a minha visão, tá certo? O padre Jacob acho... diria que é um faroeste sem mocinho, viu? Certamente... Vocês estão conseguindo enxergar, ó. Como dizia o Brizola, interesses, né? São todos eu acho que existe uma diferença. Nenhum político gosta de jornalista, mas jornalista com J maiúsculo, né? Um jornalista. Agora, todo político adora relações públicas, um cara que vai fazer marketing para ele, que é o que tem bastante por aí disfarçado de jornalista. Então, eu tenho certeza absoluta que o jornalista não pode permitir realmente que algum político goste dele. O máximo que pode acontecer é o político admirar aquele sujeito e falar, não, o cara sabe, conhece, é coerente, usa da razão, do bom senso, de raciocínio, faz coisas corretas. Notícia é notícia, opinião é opinião, são coisas diferentes. Você vai noticiar um fato e talvez você dê sua opinião depois. Isso. Não misturar as coisas, não fazer relações públicas para aquele, como o João falou, servir de escada para o cara se promover. Isso não é jornalismo, né? Isso é militância política. O João, o Wilson, tem, seja comunicador, jornalista, radialista, que só falta trocar o nome para assessor de imprensa. Porque exato. E Dudu... São assessores de imprensa contratados, mas tem alguns aí. É brabo. O Milor Fernandes, que na minha opinião, na minha modesta opinião, foi um dos grandes intelectuais brasileiros, foi o Milor Fernandes, ele dizia o seguinte: jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Bom, jornalismo tem sempre que ser oposição. Pois é, mas aí a Globo não está fazendo sempre esse papel de oposição, hein, Wilson? Como? A Globo não está sempre fazendo papel de oposição? Eu acho que não. Rodrigo, está fazendo agora que cortaram o dinheiro deles, né? Não sei, porque com o Lula a gente viu eles baterem 8 anos. Rodrigo... Mas Wilson, era mensalão de manhã, de tarde e de noite. Depois foi petrolão de manhã, de tarde e de noite, Wilson. Bom, Rodrigo, chega um momento... São fatos, não é assim, isso não é opinião, isso é um fato. Não, pera um pouquinho. Tem certos momentos que não dá mais para você esconder as coisas, né? Assim como, acho que foi a Isto É, ou a Veja, a Isto É, ou a Folha de São Paulo, que reproduziu uma pesquisa que Bolsonaro está com 55% de aprovação do governo dele, né? A Folha de São Paulo, é a Datafolha que fez. A Datafolha. Então, chega um momento que os caras não têm mais como esconder alguma coisa. Então, se eles estão falando 55... Ô, Wilson, quer dizer que antes, quando era 30, não valia? Não. Se eles estão falando 55, é porque deve estar um pouco mais até. Talvez esteja até mais, entendeu? E a questão do mensalão... Esse olhar apaixonado, Rodrigo, encantador, Wilson Pacheco. Rodrigo, lembra das diretas já? Lembro. A Globo não entrou de vez. Ela só entrou na hora que ela viu que não tinha mais volta. Quando ela viu que não tinha mais volta, então eu vou junto, né? Achar que não foi ruim, que não estava ruim Ô, Wilson. A opinião pública a respeito do presidente é ingenuidade, Wilson. Eu passei muito tempo discutindo com amigos meus que sempre diziam, não, porque a Globo é de direita, a Globo é de direita. Agora tem outros que dizem que a Globo é de esquerda. Assim, a Globo defende A ou defende B? Eu acho que ela sempre disse G. Eu acho que ela sempre defendeu e continua defendendo a Globo. A Globo defende a Globo. Essa é a verdade. É isso aí. É bem isso, Dudu. A Globo ela não é nem direita, nem de esquerda, ela é Globo. Ela é partido Globo. Eu acho que o direita ou esquerda da Globo é só o bolso que vai o dinheiro. Então. Ou vai no bolso da direita ou vai no bolso da esquerda. Só isso. Não tinha um governador chamado Adhemar de Barros lá em São Paulo, hein, Wilson? Sim. O lema dele, o Lula meio que encampou esse lema, né? O PT. O lema do Adhemar de Barros era rouba, mas faz.
Depois o Paulo Maluf virou muito reconhecido por isso também, né? Não, o mote do Maluf era Estupra, mas não mata. Cada um sua mania. O pessoal brincava com ele, né? Dizia ele, esse paletó aqui nunca viu um dinheiro imoral, dos paletó novo, hein, governador? Tá de terno novo, governador. Senhores, a gente começa a discutir muito mais intensamente, né? Que pese o coronavírus ainda não ter terminado, a gente continua chamando muitas pessoas para a realidade de que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa ir retomando a vida aos poucos, mas com todo o cuidado possível. Não tem cabimento essas festanças que a gente está enxergando aí, Brasil e mundo afora, né? Festas e festas, as pessoas nos parques, algumas mais se cuidando mais, outras não se cuidando. A gente continua chamando muito para essa realidade. Bom, dito isso, uma das discussões que a nossa Vale TV mais quer fazer nos próximos meses, nos próximos, vamos lá, 2 meses e meio agora, é em torno do futuro das nossas cidades. A gente não pode perder nunca de vista essa que é a nossa preocupação agora, porque nós estaremos falando dos próximos 4 anos, né? O mesmo Millor dizia, né, Wilson, quanto tempo dura uma eternidade? No Brasil, 4 anos. Na época ele dizia 5 anos, porque na verdade era o mandato do Sarney, que era 5 anos. Né? Uma eternidade no Brasil dura 5 anos. Senhores, a gente está chegando a esse momento de discussão. Novo Hamburgo aparecem 8 candidaturas, 8 pré-candidaturas, né? Ainda sem confirmar o Mauro Brochier, achei que era candidato também, me disseram que seria candidato, não falei ainda com ele, nem com o Zeca, mas temos aí 8 pré-candidatos. Dá para discutir bem, vamos começando discutindo essa questão hoje com vocês, considerando que o nosso tempo já está chegando ao final, dá para discutir realmente uma cidade com 8 pessoas querendo falar ao mesmo tempo, hein? Tu te prepara para o debate da Vale TV, viu? Estou te dizendo, te prepara porque vai ser um se bicando de um lado e se bicando do outro, né? E a gente vai perceber muito isso nessa eleição, né? Mas o que eu gostaria de ver desses 8 pré-candidatos são as propostas que eles vão ter, né? Porque não adianta chegar e dizer nós vamos mudar Novo Hamburgo, nós vamos isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos revolucionar, né? A gente vai revolucionar, a gente vai mudar, mas tem que ter a proposta. Eu quero ver todas as propostas de todos os pré-candidatos. E já aviso aí que nas entrevistas que a gente vai fazendo aí, né, Rodrigão? Nos debates, né? Nessa cobertura que eu vou ter a oportunidade de participar pela primeira vez na Vale TV, eu já aviso que, da minha parte, eu vou questionar muito as propostas. Eu vou bater muito nas propostas, né? Não adianta vir com enrolation, porque o que nós enrolation e revolucionar e mudar Novo Hamburgo. É porque tu já está com a barba branca de saber que é sempre assim, né, doutor? Sim, sempre. E mais agora, porque tem muito fenômeno aí entrando, e mais agora. Então, eu acho interessante da gente pegar esses porque são pré-candidatos ainda, né? Tem que ver quem vai ser candidato, na verdade. Quem vai ter coragem para entrar no jogo, né? E quem vai querer e quem vai ser aceito. Então, eu acho que desculpa. A partir disso, a gente vai ver as modalidades aí que virão nessas eleições. Mas eu já deixo claro que eu acho que a Vale TV também cobrar muito as propostas desses pré-candidatos, porque precisamos, né, Rodrigão? Precisamos de um futuro, teremos um futuro onde teremos a recuperação econômica, a recuperação de vários sentidos das nossas cidades. Wilson. Eu endosso muito do que o Dudu falou, porque eu não... Das experiências passadas que você vê debates de 8, 10 candidatos a governador, 194 candidatos a presidente, não dá, não tem cabimento, não existem tantas propostas assim. Não é porque é muita gente e não existem tantas propostas desse jeito. Então, eu espero que desses 8 ocorra uma depuração e saiam realmente candidatos 3, exagerando 4, mas eu acho difícil. Como? Não, eu dei uma atenção ali, Wilson, tudo certo. Pode falar, Wilson.
Não. Eu repito, eu acho que 8 é muito. Eu espero que isso seja reduzido no mínimo para a metade, porque é muita gente. Não tem sentido isso. Metade Não, já é, com certeza. Teremos pelo menos mais 2, 3, talvez até 4 ou 5. não existem 8 propostas diferentes para gerenciar Novo Hamburgo. O que Novo Hamburgo só precisa é gastar menos do que arrecada e fazer as coisas corretamente. Só isso. João Ramos. Eu também acho muito candidato, mas infelizmente é a nossa realidade. Não tem muito sentido, né? Até teria, vamos dizer assim, mais do ponto de vista político, se eu tivesse segundo turno, né, que pudesse alguém buscar espaço numa possível coligação, mas eu não vejo sentido lógico em tantos candidatos assim. Mas vai girar em torno de 3, 4 meses as campanhas mais fortes que a gente tem aí, tá? Acho que nós temos bons candidatos, né? Eu vejo bons candidatos. A prefeita Fátima está bom governo, o prefeito Tarcísio fez um bom governo, embora sendo do PT, fez como eu sei que o Wilson não gosta muito, mas acho que fez um bom governo, né? Eu acho que o maior erro dele foi fazer o sucessor dele, o sucessor dele realmente fez um mau governo, né? E eu acho que nós temos 2 desafiantes bons aí, né? Que vão desafiar na campanha. Eu acho que espero que a campanha seja assim, alto nível, tá? A questão de mais ou menos candidatos a gente vê pouco. Aquilo que o Dudu falou, dizer que vai tratar da saúde, da segurança, da educação, todo mundo diz, mas é questão de, tá, mas me diz como tu vai fazer isso. E aí eu acho que o eleitor tem que ficar atento, não cair na tentação de que, não, tá tudo errado e tá tudo certo, ou vai ficar tudo certo. Não, acho que a gente tem que avaliar bem quais são as propostas, quais são os projetos, né? E se são factíveis ou não, né? Porque o que mais existe é prometer candidato prometer cadeira no céu, né? Promete cadeira no céu, vai todo mundo, ainda mais que a questão religiosa tem pesado muito nas últimas eleições, entendeu? Então, vender cadeira no céu dá volta. Muito bem, Dudu News, chegando no final do programa de hoje, teu ponto final, Dudu. E vamos aguardar para ver o futuro desses candidatos, né, saindo da pré-candidatura. Eu acho que também a gente deve prestar muita atenção nos pré-vice-prefeitos, mas no futuro, candidatos a vice-prefeito, prestar atenção em quem vai vir aí também, né? Porque são pessoas que, quando o prefeito não está, acumulam o poder. Também prestar atenção nos candidatos a vereador, né? Porque a gente percebe aí, e vamos ter neste ano, por exemplo, Dr. Raul Cássio saindo da política, né? Então nós teremos aí, promete nesse ano uma nova geração, né? Talvez uma geração, né, com um pouco de mais idade, mas digo uma nova geração de pessoas que ainda não tiveram contato com a política na Câmara de Vereadores. Então acho interessante a gente perceber esses jogos aí. E fazendo um último comentário, Rodrigão, em relação à Covid no Hamburgo, eu venho percebendo nessas últimas semanas que a gente está enfrentando, de certa forma, uma estabilidade do vírus aqui em Novo Hamburgo, né? A gente não passa de 40 pessoas internadas no Hospital Municipal há algumas semanas já. Hoje temos 37, sendo 15 pessoas em UTI, né? 15 de 25 leitos que existem, né? Então é um número realmente positivo pensando nesse quesito. Além de também perceber que o número de novos atendimentos no Hospital Municipal tem reduzido. Por exemplo, deixa eu pegar rapidamente aqui. Dia 20, 53 pessoas. Dia 21, 34 pessoas. Dia 22, 42 pessoas. Dia 23, 35 pessoas, né? Então, a gente vai perceber esses movimentos aí também ao longo desse período. E as eleições, né? São duas coisas que se misturam muito. Muita gente aí dizendo, né? Será que o vírus vai ser esquecido quando o processo eleitoral começar? Acho que não, né? Mas também temos que prestar atenção e ficar atentos em relação a isso, né? Porque, com certeza, algumas coisas de eleições, né, vão aparecer aí nesse período mesmo com o vírus. Obrigado, Wilson. Obrigado, João. Obrigado, Rodrigão. E uma boa noite a todos. Wilson Pacheco, teu ponto final. Meu ponto final. Sem dúvida alguma, daqui para frente agora falaremos cada vez mais da política local. Isso vai ocorrer no país inteiro. E é importante que você, eleitor, tenha consciência disso, porque é da política local que é formada toda uma massa, toda uma estrutura que vai terminar lá em Brasília e que lá eles planejam o assalto no país todo. Então, é muito importante que a gente escolha bem aqui. Então, qual é a proposta e como viabilizar a proposta, que o João colocou muito bem isso.
E me parece que, desculpem, novembro agora, as eleições são em novembro, então veja, nunca esqueça o poder que você tem nas suas mãos e vai chegar a hora agora de escolher muito bem e colocar uma grande quantidade de políticos brasileiros, vereadores e prefeitos, em quarentena definitiva. Vamos nós colocarmos esse pessoal em quarentena, que nunca mais eles voltem. Tu vai ajudar na vaquinha lá para comprar o Itaquerão, vaquinha que a Fiel está fazendo? Não, eu não, de jeito nenhum. Tá não, vou comprar um negócio roubado? Não. João Hunt, teu ponto final, João. Cara, se eu pudesse dar uma sugestão para os eleitores em função da campanha que se avizinha aí, que nós estamos botando o pé dentro, seria assim, nós hoje, com as redes sociais, nós todos passamos a ser formadores de opinião, né? Então, assim, antes de repassar uma notícia, mesmo que você adore ela, mesmo que você goste, que você ame aquilo que compartilharam, verifique se de que fundo que ela é, se ela tem verdade ou não. Não compartilhe, né? Não compartilhe fake news. E aqui essa é uma questão que tem pesado em muitas eleições e que tem nos levado a eleger falsas salvações, né? Então, assim, procure checar para ver se tem fundamento aquilo que eu falei quanto à questão dos projetos, veja se ele é factível, né? Quanto à notícia que caiu na sua rede social, que seu amigo de extrema confiança, pessoa de alto caráter, compartilhou, isso não quer dizer que ela não tenha sido enganada e tenha compartilhado uma notícia falsa, né? Então, assim, vamos avaliar bem antes. Tem série de sites que dá para pesquisar se a notícia é verdadeira ou não. Pesquise antes de divulgar. Só divulgue quando tiver quase certeza de que ela é verdadeira. Eu acho que isso vai nos ajudar a eleger pessoas melhores. Muito bem. Agradecendo essa bancada dessa segunda-feira, sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã a partir das 21 horas. Ainda não ao vivo, mas um programa inédito, fresquinho para você. Até lá.